Então é Natal! Bora ler sáficos natalinos? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Vamos para mais um vídeo de indicações de histórias de sáficas em casais sáficos que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Dessa vez, uma indicação mais direcionada que são os casais sáficos no Natal. Esse, inclusive, é o 6º vídeo dessa série de vídeos em que eu estou indicando sáficos para vocês. Alguns são mais direcionados, outros são mais gerais. Então, assim, tem variedades para vários tipos de gostos e muitas pessoas estão chegando a partir deles. Se você é uma dessas pessoas, boas-vindas para vocês! Já se inscreve aqui no canal se você ainda não foi inscrito, porque assim você não perde nenhum vídeo de recomendação de histórias com casais sáficos que vierem por aí. Além disso, não esqueçam de clicar no sininho de notificações, porque assim garante 100% que vocês serão avisados quando tiver vídeos novos por aqui. Principalmente vídeos com casais sáficos. Como eu disse, o vídeo de hoje tem um tema mais direcionado, que é sáficas em casais sáficos no Natal. Porque a gente tá, chegando no Natal. E nada melhor que a boa companhia de um livro, principalmente se você estiver no meio de gente chata nas festas de fim de ano. E uma vez importante que eu sempre gosto de dar, que é assim, que sempre me perguntam, já perguntaram isso em alguns vídeos. As histórias têm final feliz? Sim, eu só indico histórias com sáficas em finais felizes. Tudo que eu quero sempre é ver sáficas felizes. Sem mais delongas, bora lá, eu quero começar te indicando 2 contos. O primeiro sendo daquele clássico tipo de sáficas rompendo a barreira do estado para conhecer a sua crush. Porque isso é uma coisa que geralmente a gente faz, né? Nesse caso aqui, a sáfica não foi exatamente por isso para outro estado, mas a gente tem esse GPS mais amplo, então a gente acaba conhecendo também outro estado, mesmo que a gente não vá com esse objetivo. Eu tô falando de Beijos com Sabor de Verão, da autora Vanessa Freitas. Esse é um conto de 45 páginas, onde você vai conhecer Malu. Malu imaginava muitas coisas pro seu final de ano, mas o que ela não esperava era que fosse calhar na cabeça dela de viajar. Não viajar com sua família inteira, e sim apenas com o seu primo, indo em direção ao Rio de Janeiro, pra casa da família da namorada desse primo. Então ela vai, chega lá, tem aquele delicioso clima gostoso de churrasco natalino, e justamente nesse churrasco, Malu vai conhecer uma querida que vai mostrar pra ela que o Rio de Janeiro não tem o apelido de cidade maravilhosa à toa. Esse é um conto fofo que nos apresenta um casal sáfico nascendo. Classificação 12 anos. Outro conto natalino que eu recomendo pra vocês, e esse aqui tem uma pitadinha de magia, é A Última Chance de Natal, da autora Juliana Reis. Nessa história, que tem 64 páginas, vocês vão conhecer Karina, que sempre foi apaixonada pela sua vizinha de frente, Alicia. Mas Karina nunca conseguiu se declarar. Mesmo que Alicia tenha passado todos os últimos natais na casa dela. A família de Alicia sempre passa o Natal com a família de Karina. Só que Karina precisa fazer alguma coisa. Isso porque ambas estão indo para universidades, ou seja, elas vão embora para lugares muito longes um do outro. E essa talvez seja a última chance que Karina tem para se declarar. E ela vai contar com a ajuda do seu gato laranja Jingle Bells nesse processo. Essa é uma história muito fofa e leve, com classificação mais 12 anos. Agora eu quero recomendar para vocês uma história um pouquinho maior, que tem um pouco mais de fantasia do que apenas um gato falante. Aqui tem vampiras. Estou falando de Noturnas e Natalinas, da autora Luísa Landry. Nessa história de 105 páginas, você vai conhecer a vampira Geraldina, que nesse ano tem o desafio de coordenar todos os preparativos para o Natal. E não apenas isso, ela precisa vencer o prêmio de decoração natalina para sua casa, porque os vampiros desse universo são totalmente obcecados pelo Natal. A família dela, a casa dela, sendo também parte disso. Mas adivinha só quem não é obcecada pelo Natal, inclusive nem gosta tanto? Sim, Geraldina. E para piorar tudo, a sua principal rival desse concurso é Helga, sua ex-namorada. E por isso ela acaba se envolvendo num acordo com a vampira Luciola, que se dispõe a ajudá-la. Essa é uma história bem de espírito natalino, com muita magia e também diversão. Classificação mais 14. Voltando para a realidade, numa história um pouco maior, com um casal sáfico slow burn aparecendo, eu recomendo para vocês Caoticamente Clara, da autora Fernanda Campos. Essa é uma história de 258 páginas, onde vocês vão conhecer Clara, que adora estudar e se afundar em livros. Apesar de amar muito ir ao sebo entre estantes para se esconder, Clara tem dificuldades de interações sociais. E para zoar ainda mais a cabeça de Clara, a mãe dela não aceita o diagnóstico dela, além de que a pessoa que está morando no andar de baixo do apartamento de Clara tá numa obra interminável e insuportável. E por isso também que Clara acabou
indo a cada vez mais se refugiar no sebo entre estantes. E como tudo que tá caótico pode ficar ainda pior, Clara foi exposta como mal educada por uma book influencer bem tojada. O bom é que, como tá se aproximando o Natal e Clara tá cada vez mais envolvida com o sebo entre estantes, ela resolve se dispor a participar do voluntariado que acontece no sebo nessa época do Natal. Só que lá ela vai descobrir que vai ter que trabalhar justamente com quem? Sim, com aquela book influencer que expôs ela. Será que isso vai dar certo? Essa é uma história adorável, regada a referências literárias, com esse romancezinho que começa num rancinho e vai para um chameguinho. E além disso, tem uma família de escolha maravilhosa. Tem classificação mais de 12 anos e tem vídeo sobre essa história aqui no canal. Sim, tem vídeo sobre ela aqui no canal, link na descrição e também vinculado no final do vídeo para você conferir depois que esse vídeo aqui acabar. Agora, se você quer um romance sáfico com energia, fast burn de sáficas bem emocionadas, eu te recomendo Entre Guirlandas e All Stars, da autora Mari Dionísio. Uma história de 114 páginas onde vocês vão conhecer Jade Reis, que é uma mineira que está em seu último dia de viagem na cidade maravilhosa e já está no aeroporto para ir embora. Só que todos os voos foram cancelados por causa do mau tempo. Mas já é véspera de Natal, ela está muito ansiosa por ir embora. Mas eu tenho que fazer. Então apenas um milagre natalino pode acontecer para libertar ela de todo esse caos. E enquanto Jade aguarda esse milagre, nós conhecemos Beatriz Andrade, que, diferente de Jade, está extremamente feliz por poder voltar ao seu lar no Rio de Janeiro. Ela estava fora do país estudando, mas finalmente terminou o que estava fazendo, voltou e só quer reencontrar sua família e viver uma noite feliz, maravilhosa nesse Natal. E o aeroporto vai ser justamente esse ponto de encontro, onde elas vão se conhecer e iniciar um lindo romance sáfico envolvido pela magia do Natal. Esse é um livro muito fofo e adorável que a autora fez como uma releitura da música All Star de Nando Reis. Tem classificação indicativa mais 14 anos. E eu quero trazer uma história bônus para vocês, porque já que depois do Natal é Ano Novo, nada melhor também que mais uma história que se passa bem no comecinho do ano, né? Por isso eu lhes recomendo E Se Estivéssemos em um Livro, da autora Ana C. Alves. Nessa história vocês vão conhecer Amélia, que no primeiro dia do ano está na sua cafeteria favorita com a companhia de sua cão-guia Amora. Lá ela vai conhecer Karen, que é a garçonete do lugar, que vai utilizar de Amélia para ser a sua namorada falsa, só que uma namorada falsa relâmpago. Ela precisa muito se livrar de uma situação e a Amélia resolve ajudá-la nisso. E em meio a tudo isso, elas vão se conhecendo e se encantando uma pela outra. Esse é um conto que acontece várias coisas nele, e não fica exagerado, nem fica faltando nada. É uma história muito completa, mesmo que em poucas páginas. Tem classificação indicativa mais 12 anos. E essas foram as indicações natalinas com casais sáficos desse ano. E aí, você já conhecia alguma dessas histórias? Não conhecia? Vai botar aí na sua listinha de leitura do Maratona App? Se tiver rolando alguma maratona literária de Natal, coisa que eu acredito que esteja acontecendo, você já pode pegar alguma dessas histórias e encaixar na sua maratona, né, e cumprir aí a sua listinha de leitura antes do ano acabar. Se você ainda não leu nenhuma dessas histórias e ficou com vontade de ler, os links para todas elas estão disponíveis aqui na descrição, como sempre. Não esquece de compartilhar esse vídeo com sáficas que amam ler histórias que tenham casais sáficos, e muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!